Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanice e vou acompanhar vocês nas aulas de língua portuguesa. E junto comigo, para trazer bastante conhecimento, muitas aprendizagens, nós temos também a professora Fabiola. E ela vai trazer novidades na aula de hoje. Acompanhem os vídeos. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Ok. Hoje eu trouxe para a gente refletir algumas expressões que a gente ouve, ou a gente já leu, ou a gente já usou, e a gente não para muito para pensar sobre elas, mas acho elas inspiradoras. Vamos lá? A primeira é essa aqui, ó. Era uma vez. Certamente você já ouviu, ou já pronunciou, ou já leu. Era uma vez é uma expressão que está muito ligada aos contos de fadas, né? Essa ideia maravilhosa, mágica, de algo que está acontecendo em algum lugar no mundo, ou já aconteceu num tempo que eu nem sei, né? Mas está sempre ligado parece com algo muito completo, repleto, né? A outra expressão que está muito ligada com Era uma Vez é a expressão "e viveram felizes para sempre". Essa também é conhecida. Se você já não disse, você já ouviu ou leu, certo? Essa expressão também dá essa ideia de maravilha, né? De mundo perfeito. E parece aquilo que a gente busca incansavelmente, né? A busca por ser feliz para sempre. Será que isso existe? Se a gente não está pensando no "era uma vez, em algum lugar, alguém foi tão feliz", ou "eu quero ser feliz para sempre", para sempre, eu tenho essa outra expressão. E se? Essa é uma expressão que todo mundo já deve ter dito, quase que com certeza, que é aquela pergunta que você faz para você mesmo: e se eu tivesse feito outra escolha? E se eu tivesse decidido fazer assado em vez de assim? E se eu não tivesse feito? E essa dúvida, essa pergunta, nos dá uma angústia muito grande, porque nos deixa sempre insatisfeitos, como o "era uma vez", como o "e foram felizes para sempre". No fundo, essas três expressões dão pra gente uma sensação de "ai, não é como eu sou, como eu gostaria que fosse, como eu vivo hoje, como eu sou". Então, o que eu trouxe pra gente pensar é: será que não é mesmo? Olha só, acho que a única coisa impossível daquilo que está no nosso alcance é aquilo que a gente nem tenta. Então essa é uma mensagem, uma reflexão inspiradora para todos nós, né? Pararmos de pensar um pouquinho naquilo que a gente gostaria que fosse no "era uma vez", ou no "felizes para sempre", ou no "e se fosse diferente", e tentar aquilo que parece que não acontece. Tentar de um jeito novo. Então, cada um, na sua experiência de vida, é que sabe aquilo que gostaria de tentar de outra forma, né? Tentar modificar para se sentir melhor, para aproveitar e viver a vida com esse outro olhar. Ok? E aí, inspirados nesta conversa, a gente vai para a nossa aula de hoje. Eu trouxe esse quadrinho, né, essa história em quadrinhos, é uma charge. Ela foi produzida pelo Lute, que é um artista gráfico, né, e também o idealizador dessa ideia, dessa narrativa que é contada aí, e mostra dois jovens, né, adolescentes, jovens, um lendo jornal e o outro fazendo comentário. Vamos entender? Então, o que está de boné diz: "Cara, olha que legal, a taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você leu essa notícia?" E aí o outro, que está de gorro, diz: "Li, mas não entendi quase nada." E aí? Por que será que o menino de gorro acha que não entendeu quase nada se ele leu? Será que ler alguma coisa é suficiente para a gente compreender? Essa é a nossa conversa hoje. Leitura. Vamos para frente então. Pensando sobre esta reflexão, nós vamos analisar o seguinte: será que podemos ler sem palavras?
É possível ler o que não é palavra, letra? O que vocês acham? Muito bem. Pensando sobre isso que vocês responderam ou pensaram, a gente vai observar o seguinte. Algumas imagens que eu vou mostrar para vocês, vocês vão me dizer, algumas têm palavras, outras não, vocês vão me dizer quais dessas você conhece o significado. Obviamente que vocês vão falar aí da casa de vocês e eu vou imaginar o que vocês responderam, certo? O importante é que a gente tente decifrar essas imagens, tente descobrir se compreendemos o significado. A primeira. A segunda. E essa terceira? Sim? Vamos só conferir então. A primeira é uma placa, quer dizer, as três são placas, né? Mas a primeira é uma placa que tem a seguinte informação. Restaurante a 500 metros. Você concluiu isso olhando as imagens? Ok. A segunda representa a seguinte informação. Cuidado, cão bravo. Você compreendeu isso associando imagem e texto ou apenas lendo a imagem? E por fim, pronto-socorro. Você também conseguiu entender que era disso que estava falando olhando para a imagem? Vamos continuar. E essa aqui? O que ela representa? E essa outra? Consegue ler? Vamos conferir? A primeira, você deve ter imaginado descartar materiais no lixo. Descartar, sinônimo de jogar, né? E a segunda, cuidado, animais. Você conseguiu ler, entender as imagens com a informação que ela queria transmitir? Ou você teve dúvidas, você não compreendeu muito bem o que a pessoa estava fazendo, ou aquele bonequinho representava, ou o que aquela placa amarela representa? Muito bem, continuamos. E essa imagem, esse gesto, tem algum significado para você? E esse outro? Vamos para um terceiro. Compreende? São conhecidos? Nenhum deles usa palavras, mesmo assim você entende? Vamos conferir? O primeiro, dedos cruzados. Eu conheço esse uso, principalmente quando a gente quer desejar que vai dar tudo certo, né? Que a gente está confiante. E já ouvi também, nunca usei, mas já ouvi gente dizendo que serve para você, quando está contando uma coisa, fazendo uma promessa, por exemplo, quando você cruza o dedo, você pode não cumprir essa promessa, você não está de verdade prometendo. De indicação, né? Inclusive usada como não etiqueta social, né? Não deve ser usado, apontar, né? Mas a gente usa o dedo para indicar objetos, coisas, lugares, enfim. E por fim, aprovação. Esse sinal do polegar é de aprovação, né? Quando a gente diz ok, tudo certo, concordo, aprovo. Nenhum deles usa a palavra, mas por que a gente compreende? Já conseguiram concluir do que a gente está falando? Estamos falando da resposta para esta pergunta. Será que podemos ler sem palavras? Sim. Olha a resposta. Sim. Sim, concordamos com isso. É possível sim. Acabei de dar a resposta com imagem. É possível ler e compreender uma informação se ela não usar palavras, se ela usar gestos, se ela usar imagens e combinando palavras, gestos ou imagens, certo? O que mais, então, a gente precisa compreender disso? Bom, quando a gente está lendo, quando a gente está fazendo leitura, a gente está fazendo um movimento de ler e compreender. Então, a leitura não é só conhecer as
palavras ou conhecer as imagens, mas é tirar delas alguma informação. Por isso, lá naquela história em quadrinhos, quando o menino diz: "Ah, eu li, mas não entendi quase nada", é porque talvez ele só esteja entendendo a palavra, só decifrando. Aqui a palavra analfabetismo, aqui a palavra Brasil, mas ele não relacionou o que uma palavra tem a ver com outra. Então, ler é mais do que entender palavras. Ler é possível até sem palavras. Podemos ler imagens, gestos, símbolos, cores, tantos outros sinais, só porque a gente compreende, certo? Vamos registrar isso? Um tempinho para vocês registrarem no caderno. Ok. Após o registro, eu quero agora que vocês façam essa segunda leitura. Estamos falando, então, de combinação de palavras e símbolos. E que essa combinação, ela tem que nos dar uma mensagem, nos transmitir uma informação, para que a gente possa compreender. A leitura é isso. Então, vejam só. Se você está andando na estrada e se depara com uma placa dessas, que tem o símbolo de uma bomba de combustível, uma ferramenta de mecânico, 2 talheres, uma colher e um garfo, e a marcação de a 1 quilômetro, né? A escrita ali de a 1 quilômetro, e você está numa estrada, todas as informações combinadas fazem você concluir que, se você caminhar mais 1 quilômetro, você vai encontrar bomba de combustível, então é um posto de combustíveis, ferramentas de mecânico, então uma oficina mecânica, e talheres, ou seja,
um espaço onde você utiliza esses talheres, um espaço de fazer refeições, um restaurante. Então, a combinação da imagem com as palavras e com o local onde ela está sendo exposta, ela nos dá muita compreensão, a gente vai relacionando, certo? Essa aqui é uma placa que diz exatamente isso. A 1 quilômetro você vai encontrar estes serviços, ok? Vamos para mais uma? E essa? Aquela lá usava símbolos, né? E essa aqui? Cores. Essas cores também nos dizem muito. Nós fomos aprendendo a compreender que as 3 cores de um semáforo, de um sinaleiro, elas são informações que a gente precisa entender, são mensagens, não são simplesmente um acender e apagar, elas transmitem mensagens. Sempre que a gente relaciona o vermelho nesse símbolo, a gente entende como algo que é para parar. O amarelo é algo que chama atenção e o verde é algo que permite a passagem, né? Que está com acesso liberado. Então, esses códigos por cores também nos ensinaram e nos trazem a compreensão de informações, de mensagens, e que não são só palavras. Aliás, nenhuma palavra aqui, não é mesmo? A mesma acontece aqui, ó. Além das cores, a gente tem os desenhos. As imagens também nos trazem que essas informações aqui estão sendo transmitidas para pessoas, pedestres, não motoristas. Pedestres parados na cor vermelha, pedestres em movimento na cor verde. De novo, relacionando as cores que a gente acabou de compreender e conversar, na verdade, na imagem anterior. Além disso, por ser um momento que a gente está vivendo, né, os símbolos ali ainda trazem a marca da máscara, do uso obrigatório da máscara. Então, eu identifico ali ainda mais uma mensagem, né? Todos devem usar máscara. Estamos num momento de proteção, proteger a nós mesmos e proteger o outro. Então, o uso da máscara é obrigatório. Vamos mais. E aqui? Aqui eu tenho uma combinação de cores e de símbolos, desenhos. As cores eu podia já fazer referência lá com o semáforo, com as cores que eu vi anterior. Mas aqui elas têm outra simbologia, porque elas estão junto àquele símbolo de 3 flechas que se conectam e que se mantêm num ciclo, certo? É como se uma flecha levasse a outra flecha, que levasse a outra flecha e voltasse sempre ao mesmo ponto. Isso mostra, então, que esse elemento está falando de algo que se mantém em movimento, que se mantém no ciclo. Ah, por isso ela é referência para reciclável, aquilo que volta para ser usado novamente, volta para o ciclo do consumo ou da indústria. Compreendem? E eles estão ligados às cores. Então, se a gente conhece a cor vermelha relacionada ao que volta ao ciclo, papel, o ferro, o vidro, o plástico, a cor azul, a cor amarela, aquilo que não volta para o ciclo, né? Aquilo que é orgânico, que precisa ser, que vai deteriorar rapidamente. Então, a gente também vai aprendendo a ler essa combinação, cores e símbolos. Mais uma vez, a gente tem aquela resposta. Só lemos palavras? Não. A gente compreende, lê e compreende para além das palavras. E para a gente fazer uma última análise, olha esse cartão aqui, ó, cartão de visitas. É aquele cartão que a gente entrega para as pessoas com contato de alguém que a gente quer passar ou nosso mesmo. Você reconhece? Olhando para esse cartão, você compreende? Ele está escrito, inclusive, em outra língua. Então, quem não domina essa língua estrangeira, que não é uma obrigação, mesmo assim, entende do que está se tratando? De que cartão é? Sim, relacionamos a ideia de uma tesoura com a ideia de cabelos e levamos a ideia de, opa, tem a ver com cortar cabelos, com tratamento de cabelos, com beleza de cabelo, salão de beleza. Ok,
um cabeleireiro, ou um barbeiro, enfim, é uma mensagem que a gente recebeu, que a gente compreendeu, mesmo não tendo lido as palavras, apenas relacionando as imagens e trazendo o que o nosso conhecimento de vida, de experiência já traz. Certo? Muito bem. Depois de toda essa conversa, nós vamos chegar na tal da letra, o alfabeto. Porque alguém deve estar pensando assim, nossa professora, então a gente não precisa do alfabeto? Se a gente consegue ler as imagens, as cores, os símbolos, os gestos, o alfabeto é desnecessário? Claro que não. O alfabeto compõe esse número de símbolos que a gente consegue ler, essa diversidade. E é importante conhecê-lo. O alfabeto faz parte do conhecer, ok? Então vamos lá. Conhecem a história do alfabeto? Sabem de onde ele surgiu? Vocês têm algum conhecimento sobre isso? Eu acredito que sim. De qualquer forma, eu vou trazer um histórico bem rapidinho para a gente compreender da onde veio a ideia de escrever o alfabeto, ou escrever aquilo que a gente quer transmitir como mensagem, certo? As dúvidas são, quem inventou? Em qual lugar do mundo ele começou a ser usado? Será que foi uma pessoa só? Será que alguém, um presidente, bateu o martelo e disse agora todo mundo vai escrever a partir destes símbolos? Será que é assim? Tão simples? Óbvio que não, né? Nada é tão simples assim. As coisas seguem um processo. E é esse processo que a gente vai entender, ok? Tudo começa numa etapa da história que se chama pré-história. A pré-história, que a gente já vai entender por que tem esse nome, é um momento da nossa história em que os homens, os primeiros homens, que a gente também conhece como primitivos, né? A palavra primitivos de primeiros, os primeiros seres humanos a conviver entre eles, né? Se diferenciando dos outros animais, eles começam a fazer registros. E esses registros ficaram conhecidos pela pré-história e pela história como pinturas rupestres. A palavra rupestres está ligada a paredes, muros. Então, pinturas nas paredes, nos muros, nas pedras, certo? Continuando. Esses homens, essas mulheres, esses habitantes lá da pré-história, eles deixaram suas marcas, as suas marcas nas paredes. E para isso, eles usavam ferramentas que eles mesmos produziam, instrumentos ou tinta, o que eles mesmos tinham ali no espaço que eles viviam, né? Então era desde sementes, plantas, barro, sangue de animais, como as próprias pedra, gravetos, carvão, né? Então todos esses elementos que eles tinham ali, que era de uso deles, eles usavam para fazer registros nas paredes internas e externas dos espaços que eles conviviam, né? Cavernas. Ok. Que tipo de registro eles deixaram? Eles deixaram registros que nós conhecemos como figuras. Então vejam aí a figura de um ser humano como ele era enxergado. Então a pessoa que fez esse desenho chamava muito a atenção dela, por exemplo, os dedos das mãos, dos pés. Veja que ele marca isso, ele deixa isso aparecendo. Essa é uma caverna brasileira, fica na Pedra do Esqueleto, lá no Piauí. Então aqui no Brasil a gente tem muitos registros dessa pré-história, registros arqueológicos. Olha outro. Esse também aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Seridó, no espaço, né, no sítio arqueológico de Xique-Xique 1. Tem mais de um nessa região. E aqui vejam, não são só figuras que as pessoas que pintaram ali, né, que desenharam, representaram. Elas representaram também um acontecimento, ou vários acontecimentos, algo que tinha a ver com caçada ou plantio. Reparem que são pessoas diferentes, em grupo, e que parece que tem no chão uma espécie de planta que brotou, né? Algo que eles estão com uma colheita, instrumentos nas mãos. Então,
Então eles não estavam representando só figuras, mas algo que acontecia na rotina deles, no cotidiano deles. Então, entendemos que lá na pré-história, essas pessoas, homens e mulheres, representavam figuras, acontecimentos e narrativas, ou seja, contavam histórias ali para nós. Aquelas histórias nós ficamos conhecendo. Mas até agora eu não vi sinal nenhum de escrita, palavra, certo? Não, eu vi só imagens que nos trouxeram muitas informações e conhecimentos sobre essas pessoas, o modo como elas viviam e onde elas viviam. Ok. Esse período é conhecido como pré-história. Depois da pré-história é que vem a história. Então, o pré, o antes da história, é a pré-história. A história só começa a ser contada pelos homens que estudam através da escrita, ou até a partir da escrita. Então, agora a gente começa a conversar sobre isso. E que momento chegou a escrita? Em que momento, em que situação, em que condições? Então, vamos lá. Depois de toda aquela percepção de registro de informações, sejam figuras, sejam acontecimentos, sejam fatos, a gente foi estudando também, né, os estudiosos, historiadores, foram identificando que esses seres humanos também registravam ideias. Mas como? Eles sentiram a necessidade de registrar sentimentos. Mas como desenhar um sentimento para ele ser compreendido? Então, essa dificuldade de ideias e sentimentos foi fazendo pensar em outras formas de registro. E com muitos anos, pensem que isso são passagem de milhares de anos, não é de um dia para o outro, nem de um lugar para o outro só. É milhares de anos, são milhares de anos de tentativas, de escritas, de formas de escrever. Então vejam só, lá com um povo chamado Sumérios, esses sumérios começaram a construir, eles já estavam organizados em grupos, né, em sociedade, eles começaram a trabalhar também com comércio, eles já plantavam, eles já colhiam, eles já criavam animais, então eles começaram a trabalhar com comércio, trocas, né, eu planto milho, vocês criam cabras, mas eu preciso das suas cabras e você precisa das minhas sementes, então a gente começou a fazer negócio, até desenvolveram moedas, e nessa comercialização precisavam fazer registros. Então, esses foram os novos registros que foram encontrados com o passar de milhares de anos. Registros em pedaços de argila, registros pensados diferentemente de só registrar na parede. Além dessa escrita, em outros lugares do mundo também foram encontrados diferentes escritas, como os adinkras, por exemplo, do povo Akan. Os adinkras, eles expressam muito mais do que só uma palavra ou só uma ideia. Eles expressam uma reflexão. Olha que interessante. Cada adinkra representa um conceito, um ditado ou até mesmo um provérbio específico daquela experiência do povo Akan. Aqui eu trouxe para vocês 9 desenhos, 9 adinkras. São mensagens. Olha o exemplo. Essas duas aqui, por exemplo, diferentes, representam a mesma coisa, é o Sankofá. Ele simboliza a volta para o passado, para adquirir conhecimento, sabedoria. É a busca pela herança cultural dos antepassados para construir um futuro melhor. Então, olha o símbolo do coração, que na verdade é um coração estilizado, né, mas que é uma volta, e também do pássaro olhando para trás, mas caminhando para frente. Então, aquela relação de sempre estar pegando os conhecimentos que a gente traz da nossa história, dos nossos ancestrais, mas mantendo eles em prática, em continuidade. Olha quanta informação num símbolo. Olha esse outro. Esse outro se chama Nyami-Dua, árvore divina. Simboliza a presença e proteção de Deus, sempre conectado. Os adinkras fazem parte desse povo até hoje, né, do povo Akan. E eles
vêm representados em tecido. Durante muito tempo da história do povo Akan, esses tecidos só eram usados por religiosos ou por lideranças políticas. Mas hoje elas estão lá para serem comercializadas, né? Então ela é feita com uma tinta natural, eles fazem carimbos com os símbolos, com os adinkras, e é manualmente ou artesanalmente carimbado em cada tecido. Pensa no poder, na força que esses símbolos têm para esse povo. Os chineses também desenvolveram escrita, uma escrita chamada pictograma, porque ela misturava a ideia, a mensagem que queria ser transmitida, com traços, com figuras. Ela ia conectando. Então, por exemplo, o símbolo de proteção é o símbolo de uma pessoa embaixo de um telhado. Então, eram ideias registradas, representadas por desenhos, por figuras. Os egípcios também, mais uma vez na África, conhecimento africano, com os hieróglifos. Os egípcios transportaram também suas ideias, seus pensamentos, sentimentos para esses desenhos de figuras. E aqui eles não usavam traços, mas usavam imagens de animais, imagens de elementos da natureza. E uma curiosidade sobre os egípcios é que eles não eram todos que escreviam. Tinha uma pessoa exclusiva para escrever, que era o escriba. Só ele é que era ensinado os códigos e a ele era dada a função de escrever tudo que o faraó ou o imperador daquela região, daquele império, desejava que fosse registrado. Tá? Então o escriba era uma profissão. Essa aqui é uma estátua que tem no museu e ela é a representação desse escriba. Chegamos então no povo fenício. O povo fenício, veja, se passaram milhares de anos. O povo fenício começou a sentir a necessidade de diminuir todos aqueles símbolos e foi aproximando cada vez mais da forma como eles viviam. E apareceu o primeiro alfabeto. Então esse é o primeiro alfabeto que a gente conhece da história, o alfabeto fenício. Qual é a diferença dele das outras escritas, dos pictogramas, ideogramas, adinkras? É que o alfabeto fenício representa som. Cada símbolo desse é a representação de um som. Então ele marcava na argila ou no papel aquilo que ele emitia pela voz. Sim, é o alfabeto fenício. A letra tinha um som, ela era a representação de um som. Outros alfabetos surgiram a partir dos fenícios, como o alfabeto grego, o alfabeto árabe, o alfabeto que nós usamos até hoje, que é latino. O nome do nosso alfabeto latino é porque ele tem muita aproximação com a língua latina, latim, que é uma língua muito antiga. Essa é outra curiosidade. O nosso alfabeto recebe o nome das duas primeiras letras do alfabeto grego, a letra alfa e a letra beta. Alfa, beta, então dão o nome para o nosso conjunto de letras da nossa língua portuguesa, o alfabeto. O nosso alfabeto é conhecido como alfabeto latino, porque ele tem origem em letras da língua, né? O latim, uma língua muito antiga. O alfabeto latino é utilizado pelos países que foram colonizados pelos europeus, né? Então, quem são esses países europeus que foram colonizadores, né? França, Inglaterra, Espanha, Portugal. O Brasil é um país colonizado pelos portugueses. Então, por isso, a nossa língua usa o alfabeto latino. Vejam exemplos das outras línguas que também são de origem latina, né? Que usam o nosso alfabeto latino. Então, olhem lá a placa Stop. Vocês conhecem aquelas letras, são as letras do nosso alfabeto da língua portuguesa também. Ali está escrito em inglês. Então, a língua inglesa usa o mesmo alfabeto que a gente. Arrête está escrito em francês, o pare, né? A mesma ideia de pare. Vejam as três placas em línguas diferentes, usando o mesmo alfabeto, o alfabeto latino, mas escritos cada um na sua língua, né? Na língua do seu país. Então, stop em inglês, arrête em francês e auto em espanhol. As três placas com o mesmo significado.
pare. E aí chegamos então naquela informação que a gente já conhece. O nosso alfabeto é composto por 26 letras. As 26 letras que compõem o nosso alfabeto estão organizadas em consoantes e vogais. Vocês já conhecem, mas a gente vai relembrar. Então, as 26 letras do alfabeto que usamos na nossa língua portuguesa são essas aqui. Vamos lá? Se vocês lembrarem do nome de cada uma, vamos repetir? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. As letras W, Y, K são letras que vieram de línguas estrangeiras e agora, a partir da última reforma na nossa língua, na ortografia da nossa língua, elas compõem o alfabeto também que usamos na língua portuguesa. Então, elas se tornaram parte da língua portuguesa, as letras K, W e Y. É mais comum a gente encontrar essas 3 letras em palavras estrangeiras, né? É difícil a gente vê-las na língua portuguesa, mas nós usamos nos nomes próprios, por exemplo, né? Tem pessoas que, por exemplo, com o nome Kátia, que começa com a letra K, Wilson com a letra W, né? Yara com a letra Y, por exemplo. Agora é hora da gente registrar. Vamos lá? Um tempinho para que vocês possam colocar aí no caderno a informação do que é o alfabeto. O alfabeto é um conjunto de 26 letras, que são as vogais e as consoantes. Na sequência, assim que vocês escreverem essa informação, vocês já vão para a tela seguinte. E na tela seguinte nós temos o alfabeto. E aí é legal que vocês copiem também no caderno, certo? Então nós vamos compor o nosso alfabeto no nosso caderno. Vamos lá? Um tempinho para que vocês façam essa cópia.
agora, para a gente finalizar, que chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa, eu quero conversar com vocês sobre aquela reflexão inicial. Lembram? Aquela reflexão inicial que dizia: será que a gente não fica pensando demais nesse mundo mágico do era uma vez? Ou a gente corre demais da ideia de ser feliz para sempre? Será que não está na hora da gente recomeçar essa história e preferir substituir o era uma vez por é dessa vez? Vamos parar de ficar vivendo só naquilo que poderia ser, e se, ou eu gostaria tanto que fosse. O que está no nosso alcance e que a gente pode modificar e que vai ser bom para a gente? É dessa vez. O momento para essa transformação, para essa mudança é agora. Então vamos lá? Cada um com as suas forças, fazendo valer a sua vez. Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!